A nossa história começa com nosso protagonista acordando em completa escuridão. Confuso, ele se pergunta onde está e se ainda é noite, procurando algum jeito de acender a luz. Só que ele não acha nada. Do nada, surge uma rachadura no meio de tudo. Ela se abre e revela uma floresta gigantesca. Sem entender nada, o protagonista se pergunta o que está fazendo ali e por que não consegue se mexer. É aí que os status dele aparecem, e ele descobre que é um ovo de dragão. Uma voz avisa que a janela de status foi aberta, permitindo que ele veja todos os atributos atuais com valores numéricos, tudo bem fácil de entender. A voz também explica que as descrições dos status e itens são fornecidas pela habilidade Voz de Deus, que ainda pode avisar quando algum atributo mudar. O protagonista pergunta se isso é um jogo, mas a voz responde que não pode explicar esse tipo de coisa no nível 1. Então ele pergunta, quem é ela? A resposta é a mesma, não pode explicar. Já ficando irritado, ele pergunta quem ele é e onde está, mas de novo recebe a mesma resposta. Cansado disso, ele grita pra voz parar de repetir a mesma coisa, mas acaba caindo da árvore sem querer. No chão, a voz avisa que ele ganhou a habilidade Resistência à Queda e o título Desastrado. Ele fica ofendido, mas nem tem tempo de reclamar, porque começa a rolar em direção a um lago. Por pouco, ele consegue se salvar. Olhando o reflexo na água, ele confirma, ele é mesmo um ovo. Totalmente confuso. Ele diz que nada disso faz sentido e que não entende o que está acontecendo. Mais uma vez, o sistema explica tudo. Ele é um ovo de dragão, um monstro de rank F, filho de um dragão, e se a casca quebrar, ele morre. E não é só isso, ele também é fraco, e tem inteligência baixa por causa do cérebro ainda não desenvolvido, então tudo que ele consegue fazer é rolar. O protagonista tenta se defender, mas o sistema continua falando e avisa que apesar de ele poder se tornar um dragão aterrorizante com o tempo, ovos de dragão são considerados uma iguaria. Afinal, aventureiros costumam destruir qualquer ovo de dragão que encontram, só evitam chegar perto se a mãe dragão estiver por perto. Isso só deixa ele ainda mais confuso. Nesse momento, ele começa a rolar morro abaixo. Enquanto isso, o sistema avisa que a habilidade rolar subiu do nível 1 pro 2. Na hora, ele vai checar o que ganhou com level up e descobre que agora consegue controlar a direção e virar. Então ele desce em alta velocidade pelo caminho, mas acaba caindo de uma altura enorme. De novo, o sistema avisa que Resistência à Queda e Desastrado subiram de nível. Vendo que só restaram 3 pontos de vida, ele decide dar uma pausa. Horas se passam e à noite, ele percebe que descansar recupera o HP, ou melhor, os pontos de vida. Sem enrolar, decide se mover de novo. Enquanto anda, ele comenta como tudo é estranho, porque apesar de agora ser um ovo, em algum momento vai ter que chocar e virar um dragão. Só que ele não faz ideia de como chegar até lá. Ele tenta pensar nisso como um RPG, onde precisa ganhar experiência, subir de nível e evoluir, o que provavelmente significa lutar contra inimigos, algo que ele não quer fazer de jeito nenhum. Afinal, ele é só um ovo, então ele vê algo atrás de uma árvore. Olha melhor e percebe que é um inseto. Ao checar os status, descobre que é um verme sombrio, com o título Comedor de Ovos. O bicho percebe o protagonista e, como o título indica, começa a rastejar na direção dele para tentar comê-lo. Começa então uma perseguição. O protagonista tenta pensar em como derrotar o inimigo. Ele até pensa em atacar, mas vê que o verme tem mais HP do que ele, então se bater de frente vai morrer. Ao avistar um desfiladeiro, ele tem uma ideia. Leva o verme até lá, e quando o bicho pula para tentar devorá-lo, o protagonista desvia, e com um impulso, empurra o verme do penhasco, parado em cima do corpo do inimigo. Ele se pergunta se venceu, mas nesse exato momento o verme se levanta. Nosso ovo implora para a criatura desistir, e o verme acaba cedendo e cai morto. O protagonista fica se perguntando se ele morreu mesmo, já que não vê mais ele se mexendo. Aí o sistema do jogo avisa que ele ganhou 12 pontos de experiência. Além disso, o título Ovo Andante dá mais 12 pontos extras. O protagonista entende que aquilo funciona como um jogo e o sistema anuncia que ele upou do nível 1 pro 5, chegando no nível máximo para evoluir. Antes disso, o sistema mostra duas opções de evolução: Dragão Bebê ou Dragão Pequeno. Como ele não sabe qual escolher, o sistema explica como é o Dragão Pequeno. É uma espécie de dragão menor, mas ainda maior que um urso, e com sopro de fogo. Já o dragão bebê tem carne bem macia, é bem fraco, tem garras e presas curtas, mas possui um potencial enorme, com várias evoluções possíveis, só que a maioria acaba sendo caçada por aventureiros ou monstros. O protagonista fica meio pra baixo com a descrição do dragão bebê e prefere o dragão pequeno por parecer mais equilibrado, até sentir umas mãos e ouvir uma voz repetindo que ele precisa ficar mais forte, que só existe um caminho diante dele, o do topo, e que grandes expectativas recaem sobre ele. O protagonista se pergunta se aquilo é uma voz divina. O sistema então avisa que a habilidade Voz de Deus subiu do nível 1 pro 2. Ele imagina que a voz apareceu porque ele falou em dragão pequeno equilibrado. Pensando melhor, se só um caminho leva ao topo, o dragão bebê tem mais potencial, já que pode evoluir para vários tipos diferentes de dragão, enquanto o dragão pequeno tem menos opções, e pode acabar estagnando. Depois de refletir bem, ele escolhe com confiança o dragão bebê. A casca do ovo se quebra, saem pernas e uma cauda.
O sistema avisa que, graças ao título Filho do Rei Dragão nível 1, resistências abaixo do nível 5 foram fortalecidas. Além disso, ele ganha as habilidades Escama de Dragão, Sopro Bebê, Assobio e Mordida. Os atributos dele sobem de repente, mas a vida e a mana ainda não estão no máximo. Ou seja, mesmo evoluindo, ele ainda precisa descansar. Antes disso, ele pensa em agradecer a lagarta, até sentir fome e, por algum motivo, achar a lagarta apetitosa. Ele entende que é instinto de dragão. O corpo tá pedindo para ele comer para poder se curar e lutar. Nesse momento, a voz divina fala de novo que ele precisa ficar forte, sem muita escolha. Ele acaba comendo a lagarta, rugindo de nojo por causa do gosto horrível. No dia seguinte, o dragão acorda e vai ver seu reflexo no lago. Mais calmo, ele entende que reencarnou em outro mundo e agora é algum tipo de filhote de dragão. Também percebe que o mundo funciona como um RPG, dá pra ganhar experiência, upar e evoluir. Só que ele não lembra nada da vida passada. Ele sabe que era humano, mas não lembra como era, o que fazia, nem se era homem ou mulher. Atrás dele, ele escuta mais insetos como os do dia anterior e começa a caçá-los, ganhando experiência e subindo do nível 1 pro 3. Aí ele decide testar o Sopro Bebê, queimando e comendo os insetos, indo do nível 5 pro 7. Depois de tanto lutar, ele ganha o título Lutador Corpo a Corpo e a habilidade Soco do Dragão, explodindo o inimigo com o punho e subindo do nível 14 pro 15. Depois disso, o dragão diz que logo vai alcançar o famoso topo. Mas ele fica com fome de novo e só consegue comer a mesma coisa nojenta de antes. Só de lembrar, já dá vontade de vomitar, até que ele vê uns cogumelos. Por curiosidade, ele experimenta e solta outro rugido. Um tempo depois, vemos ele bebendo água, porque os cogumelos eram venenosos e fizeram ele botar tudo pra fora. Aprendida a lição, o sistema avisa que ele ganhou a habilidade Resistência a Veneno e que Desajeitado subiu de nível. Depois disso, ele entra na floresta em busca de uma comida que não seja inseto. Então ele encontra um lobo cinzento. Ao ver que os status do lobo são menores que os dele, decide caçá-lo. Primeiro usa o Sopro do Dragão e finaliza com o Soco do Dragão. Aí vemos o lobo já assado. O protagonista se aproxima e percebe que a carne tá com cheiro de churrasco. Animado, ele resolve assar mais um pouco. Assim, consegue carne bem passada, prova e confirma, é deliciosa. À tarde, ele caça outro lobo e sobe mais um nível. Enquanto estava cozinhando, ele comenta que parece que vai poder evoluir de novo no nível 25, ou seja, faltam só 5 níveis. Justo quando achava que já estava se adaptando à vida como dragão, ele começa a ouvir umas vozes distorcidas. O dragãozinho reconhece que são vozes humanas e fica todo animado, então vai dar uma olhada. Atrás de uma árvore, ele descobre que são aventureiros. Todo empolgado, ele pensa em se apresentar, mas aí lembra que é um dragão, e começa a ficar na dúvida. Mesmo assim, ele lembra que é fofinho, então acha que eles não fariam nada com ele. Primeiro, ele observa os status deles e percebe que não são mais fortes que ele, embora, claro, em grupo ainda sejam perigosos. Depois de um breve debate interno, ele decide se apresentar. Então ele sai de trás de um arbusto dizendo que é um bom dragãozinho. Começa a dançar enquanto pergunta o que eles acham, e se não querem abraçar ele. O líder do grupo manda a garota recuar, porque aos olhos deles o protagonista é um dragão maligno. Ele puxa a espada e usa uma habilidade que abre um ferimento no peito do dragão. O protagonista cai no chão de dor. Em seguida, a maga lança um feitiço que o paralisa. O dragão sente que tá perdendo a sensibilidade do corpo. Logo depois, o sistema avisa que ele adquiriu a habilidade Resistência à Magia. Ele tenta fugir, mas o feitiço impede. Ele começa a se perguntar se eles veem ele como inimigo ou talvez como comida. Se chamando de idiota, ele pensa em como conseguiu se convencer de que um dragão poderia fazer amizade com humanos, lembrando de tudo que passou para sair do ovo e evoluir. Ele reclama que isso é uma droga, diz que não quer morrer e, usando suas últimas forças, chorando, implora para que ajudem ele. A mulher se coloca na frente dele e pede pro aventureiro esperar. O dragão vê que ela tá tentando protegê-lo, e quando fecha os olhos, sente uma mão quente. Ele percebe que a garota tá usando magia pra curá-lo, mesmo não ouvindo muito bem. Entende que ela perguntou se ele tá bem. Ele não sabe por que ela tá ajudando um dragão, mas fica muito grato. Os outros aventureiros também não entendem e simplesmente vão embora. O dragão olha os status da garota e vê que o nome dela é Milia Miliania, uma humana do tipo Terra. Os pontos de vida dela estão ok, mas por ter curado ele, quase não sobrou mana, e mesmo assim ela fez isso pra salvá-lo. Aos poucos, o dragão sente a paralisia passando. Talvez a Milian vá embora quando perceber que ele tá bem, mas por enquanto ele decide ficar parado mais um pouco. Por causa disso, o sistema avisa que ele ganhou o título de mentiroso. De repente, quando a Milian fala com ele, ele adquire a habilidade Idioma Grisian. O dragão entende que quanto mais essa habilidade subir, melhor ele vai conseguir entender ela. E fica ansioso para aprender logo, mas então ele ouve um rugido e gritos de pessoas. A atmosfera toda fica vermelha e pesada. O dragão sabe que isso é coisa ruim, porque claramente é um inimigo muito forte, e com certeza os outros humanos devem ter morrido. A Milian vai atrás dos companheiros, mas o dragão tenta impedir, dizendo para ela não ir porque não vai conseguir fazer nada.
Além disso, ela não tem mais mana e não vai conseguir usar magia de cura neles. A Milian sabe disso, mas vai mesmo assim. O dragão tenta segui-la, mas ainda tá paralisado, batendo na própria perna para tentar fazê-la se mexer, porque a Milian não vai conseguir derrotar o que quer que tenha aparecido. Mas se o dragão se juntar aos aventureiros, talvez ele consiga ajudar. Então vemos ele correndo o mais rápido que pode para encontrar a Milian, mas no caminho ele dá de cara com um pequeno dragão de rocha, Henxie, com 197 pontos de vida, enquanto ele mal tem 38 dos 72 que possui. Mesmo assim, ele ignora isso e procura Milian, vendo ela caída debaixo do pequeno dragão de rocha. Só que ele acaba fazendo muito barulho e chama a atenção do monstro. O dragão de rocha se vira e começa a se aproximar devagar, soltando um rugido que faz o protagonista cair no chão, olhando para a criatura de baixo para cima, sem conseguir fazer nada contra ela. O medo toma conta dele no instante em que percebe o que está acontecendo. Sem pensar duas vezes, ele se joga mais fundo no meio dos arbustos e se encolhe todo, tentando deixar o corpo o menor possível. A cabeça entra em parafuso enquanto o pânico bate forte, não tem como ele sobreviver a um encontro desse. Aí ele comete o erro de olhar pelas frestas da vegetação, e o que vê só piora tudo. A Milian tá caída no chão, completamente imóvel, com a barra de vida quase zerada, mostrando só 6 pontinhos restantes. A voz divina corta o pânico dele com uma ordem seca. Manda ele fugir imediatamente, avisando que qualquer confronto direto com aquele monstro vai resultar em morte certa. A urgência da voz só faz o terror aumentar. Lá no fundo, ele sabe que é verdade, ele é fraco demais e inexperiente demais para enfrentar algo como um dragão de pedra. A escolha lógica, a mais óbvia para sobreviver, seria virar as costas e correr o mais longe possível. Mesmo entendendo isso perfeitamente, ele simplesmente não consegue abandonar a Milian na própria sorte. No primeiro segundo em que surge uma brecha, ele se lança para frente e acerta o dragão de pedra bem no rosto antes que ele consiga reagir. No movimento do ataque, ele vê os dois aventureiros que encontrou antes. Um já tá morto, com o corpo jogado no chão de um jeito estranho. O outro ainda tá consciente, mas só com 5 pontos de vida separando ele da morte. Um plano se forma na cabeça dele em questão de segundos. Se ele conseguir chamar a atenção do dragão e criar distância suficiente, talvez dê pra voltar depois e ajudar quem ainda estiver vivo. Ele vira e sai correndo com tudo o que tem, forçando o corpo além do limite. O dragão de pedra bate o peso gigantesco no chão, e o tremor faz ele cair de cara na terra antes mesmo de ir muito longe. Enquanto tenta se levantar, o dragão já encurta a distância com um único salto. A criatura se lança direto contra ele, e ele reage no puro instinto, soca o rosto do dragão com o punho envolto em fogo. O impacto deveria causar um estrago absurdo, fácil de cortar a vida do monstro pela metade, mas não. A barra de vida do dragão começa a se encher sozinha, recuperando tudo como se o ataque nunca tivesse existido. É nesse momento, enquanto o dragão está ocupado se regenerando, que ele percebe algo importante. Essa pequena janela é a chance de pegar a Milian e fugir. Ele ia se mover quando lembra do outro aventureiro que ainda tá respirando ali perto. A realidade bate pesado, não tem força nem tempo para salvar os dois. Depois de alguns segundos de conflito interno doloroso, ele faz a escolha cruel, deixa o aventureiro para trás e foca só em tirar a Milian dali viva. Ele coloca a Milian nas costas e corre mais fundo na floresta, mas para de repente quando um cheiro familiar invade o nariz. O olfato dele nunca falhou, e agora tá dizendo que lobos cinzentos estão por perto. E não dá outra. Segundos depois, uma alcateia inteira sai das árvores e começa a persegui-los. Ele força ainda mais o corpo, corre até os pulmões queimarem, mas os lobos são mais rápidos, e logo cercam os dois, sem nenhuma rota de fuga. Algum tempo depois, a Milian abre os olhos por um breve momento. Pela consciência quase apagando, ela vê ele lutando contra vários lobos cinzentos ao mesmo tempo. Ele usa as mãos nuas, as garras, até os dentes para derrubar um por um. Então a visão escurece de novo, e ela perde os sentidos mais uma vez. Depois de derrotar o último dos lobos, ele continua carregando a Milian pela floresta até avistar ao longe um pequeno vilarejo humano. Aí ele começa a gritar por ajuda com toda a força dos pulmões, torcendo desesperadamente para que alguém escute e venha socorrer eles. Os humanos percebem ele se aproximando, mas a reação é exatamente o que ele mais temia. Eles veem ele só como um monstro perigoso que precisa ser eliminado. Um deles enfia uma lança no lado dele, enquanto os outros apontam as armas de forma ameaçadora. Ele tenta explicar que não quer machucar ninguém, que só está tentando salvar a Milian. Mas as palavras que saem da boca dele são totalmente incompreensíveis para eles. Os humanos não entendem uma única sílaba. Ele percebe rápido que tentar se comunicar não vai adiantar nada, então coloca a Milian com cuidado no chão, num lugar onde os humanos possam alcançá-la, e foge antes que ataquem de novo. Assim que ele some, os humanos começam imediatamente a cuidar dos ferimentos da Milian. Escondido entre as árvores, ele observa tudo e sente um enorme alívio. Pelo menos agora ela está segura.
Quando se vira para ir embora, uma verdade amarga se fixa na mente dele. Humanos e dragões nunca foram feitos para serem amigos. A distância entre as duas espécies é grande demais, profunda demais. Ele volta para casa, no fundo da floresta, sem olhar para trás. Na manhã seguinte, Milian abre os olhos e percebe que está deitada numa cama desconhecida. Uma garota chamada Mariabelle está olhando para ela com clara preocupação. Mariabelle explica que Milian sofreu ferimentos graves e foi levada até ali para ser tratada. Ela ficou inconsciente por 2 dias inteiros. Milian escuta tudo tentando juntar as peças, mas suas memórias estão confusas e fragmentadas. Ela não consegue lembrar quem a tirou da floresta e a levou até o vilarejo. A primeira coisa que passa pela cabeça dela é que o Grande e o Doss devem tê-la salvado. Então ela pergunta onde eles estão. A expressão da Mariabelle fica pesada quando ela responde: o Grande está morto, o corpo dele foi encontrado na floresta. Já o Doss, não acharam nem os restos, então acreditam que o dragão de pedra o devorou completamente. Mariabelle ainda comenta, com amargura, que o Grande e o Doss foram idiotas por acharem que tinham alguma chance contra um dragão de pedra. A notícia atinge Milian como um soco. Na hora ela começa a se culpar por tudo, convencida de que a morte deles é culpa dela. Mariabelle diz para ela parar de se torturar desse jeito e lembra que no fim das contas foi até uma sorte Milian ter sobrevivido, já que os companheiros dela eram teimosos e nunca escutavam ninguém. Essas palavras despertam uma enxurrada de lembranças na mente da Milian. Ela se lembra de como o Doss sempre foi o primeiro da vila a lidar com ameaças de monstros. As crianças o admiravam, viam nele um herói, um exemplo. Mas um tempo atrás, houve um incidente em que Doss encontrou um dragão de pedra e decidiu recuar em vez de lutar. A história se espalhou pela vila e algumas pessoas começaram a zombar dele por ter fugido. Aquilo feriu fundo o orgulho dele. Doss levou tudo pro lado pessoal e jurou que da próxima vez que encontrasse um dragão de pedra, iria derrotá-lo, custasse o que custasse. 2 dias atrás, essa obsessão finalmente tomou conta dele. Doss ficou focado em provar que era o aventureiro mais forte da região. Ele chegou até a mentir para Milian, dizendo que a Mariabelle tinha dado permissão para caçar um dragão de pedra. Milian tentou de tudo para fazê-lo desistir, avisou várias vezes sobre o perigo, mas o orgulho falou mais alto. Ele se recusou a voltar atrás, e pior ainda, pressionou e manipulou Milian emocionalmente para que ela fosse junto numa missão que, no fim das contas, era praticamente um suicídio. É exatamente por isso que a Mariabelle chama o Doss de idiota. O orgulho dele cegou ele para a realidade e, no fim das contas, custou a própria vida. Mesmo assim, a Mariabelle não consegue esconder a surpresa por a Milian ter conseguido escapar sem sofrer nenhum ferimento fatal. A Milian insiste que alguém deve ter carregado ela de volta até a vila, mas a Mariabelle corta ela na hora. Ela explica que nenhum aventureiro arriscaria a própria vida para salvar outro aventureiro ferido, qualquer de um monstro tão perigoso quanto um dragão de pedra. Simplesmente não faz sentido. A Milian mantém a posição dela, dizendo que lembra claramente de alguém levando ela em direção à vila. A Mariabelle sugere que as memórias dela estão confusas por causa do trauma e do golpe pesado que ela levou durante a batalha. Mas a Milian não consegue aceitar isso por completo, porque no meio das memórias quebradas dela existe a sensação muito clara de que foi salva por um dragão. Quanto mais ela pensa nisso, mais começa a se perguntar se aquele pequeno dragão que ela encontrou antes não foi o mesmo que carregou ela até um lugar seguro. No dia seguinte, ele acorda se sentindo estranhamente cheio de energia. Os ferimentos dele cicatrizaram bastante durante a noite, muito mais do que seria possível para qualquer criatura normal. Ele pensa nisso por um instante e percebe que se ainda fosse humano, uma recuperação dessa seria totalmente impossível. Um corpo humano simplesmente não conseguiria se regenerar tão rápido depois de ferimentos tão graves. Ele deixa esses pensamentos de lado e olha para o céu, se perguntando como a Milian está e se ela realmente está em segurança. A mente dele volta para a luta contra o dragão de pedra, revivendo o momento em que os ataques dele mal arranharam o inimigo e ele se sentiu completamente impotente. Essa lembrança acende algo dentro dele, uma determinação feroz de ficar mais forte, não importa o que custe. Ele faz um juramento firme para si mesmo de que vai conseguir poder suficiente para proteger pessoas que estejam em perigo. Com esse objetivo queimando na mente, ele começa a treinar imediatamente. Ele encontra um grupo de vermes sombrios e extermina todos um por um, esperando acumular experiência suficiente para alcançar o próximo estágio de evolução. Pouco tempo depois, uma notificação aparece informando que ele chegou ao nível 25 e agora pode evoluir. Dessa vez é diferente de antes. Em vez de ter só 2 opções de evolução, agora ele tem 5 caminhos diferentes disponíveis. Essa quantidade repentina de escolhas deixa ele dividido e inseguro sobre qual direção seguir. A voz divina decide intervir e explicar cada opção em detalhes. A voz começa falando do mini dragão, explicando que, apesar de ter um corpo pequeno parecido com a forma atual de dragão bebê, a velocidade de evolução dele é extremamente lenta e as opções futuras de evolução são bem limitadas. Ele perde o interesse na hora, crescimento lento é exatamente o oposto do que ele precisa agora, então pede para a voz explicar a próxima opção.
A voz divina passa uma por uma, explicando com calma as vantagens e desvantagens de cada caminho evolutivo. Mas uma opção chama muito mais a atenção dele do que as outras: o dragão da calamidade juvenil. Segundo a voz, o dragão da calamidade é o primeiro estágio de um dragão maligno que espalha desastre e destruição por onde passa. As vantagens incluem uma inteligência muito maior e acesso à habilidade de transformação humana, que permitiria a ele assumir forma humana e visitar vilas livremente, sem ser atacado à primeira vista. A reação inicial dele é rejeitar a ideia na hora ao ouvir que é a cria de um dragão maligno. Mas depois de pensar um pouco, algo específico que a voz mencionou fica martelando na cabeça dele: a transformação humana. O rosto dele esquenta ao imaginar poder andar pelas vilas em forma humana, interagir com as pessoas normalmente em vez de ser caçado como um monstro. Mesmo assim, escolher essa evolução significaria se tornar um dragão maligno portador de calamidades. Ele fica completamente travado, incapaz de decidir, sabendo muito bem que uma escolha errada pode destruir tudo o que ele está tentando alcançar. O dragão fica dividido sobre virar um dragão da calamidade jovem. A escolha não parece nada boa, mas a preocupação com a milha acaba empurrando ele para frente. Ele quer a habilidade de se transformar em humano, não importa o preço. Se conseguir aprender isso, finalmente vai poder viver uma vida normal no meio das pessoas. E se tudo der errado, sempre dá para se isolar de novo. Pensando assim, ele acaba escolhendo o caminho da evolução para dragão da calamidade. O corpo dele passa por uma transformação absurda, ficando maior, enquanto as escamas mudam para um padrão sinistro de preto com vermelho. À primeira vista, ele parece extremamente poderoso, mas quando vê o próprio reflexo numa poça d'água, a confiança some. Ele agora parece claramente um vilão. O sistema avisa que a habilidade Ver Status subiu do nível 2 para o 3, o que dá um certo alívio. Ele também recebe a notificação de que a habilidade Voz Divina aumentou do nível 1 para o 2. Além disso, ele ganha novas habilidades: Voo e Pó de Escamas de Dragão. O ataque de mordida dele vira presa venenosa. Mas nem tudo são vantagens. O sistema também informa que ele ganhou a classificação de tipo sombrio, além de hálito doentio e garra venenosa paralisante. Ele ainda recebe o título Calamidade, e o título Malfeitor sobe do nível 1 pro 2. Essas mudanças são uma faca de 2 gumes. Aí ele percebe, assustado, que o sistema não falou nada sobre a transformação humana. Para conseguir essa habilidade, ao que parece, ele vai ter que subir muitos níveis ainda. O dragão pede explicações desesperadamente, mas o sistema simplesmente encerra. Ele não recebeu a única coisa que realmente queria. Por enquanto, ele resolve analisar o resto. O sistema ainda não libera informações sobre a voz divina, mas explica os novos ataques. O pó de escamas de dragão, quando ativado batendo as asas, espalha uma miasma debilitante nos inimigos. No nível máximo, isso poderia teoricamente destruir países inteiros. Quando ele testa a habilidade numa flor próxima, a planta murcha na hora. Assustado e perturbado, o dragão se afasta. Depois vem o hálito doentio. Ele pode soltar uma miasma venenosa que carrega doenças contagiosas. No auge, essa habilidade poderia exterminar uma civilização inteira. Tentando se acalmar, o dragão pergunta sobre os títulos. O sistema explica que Pequeno Herói é dado a quem demonstra atitudes heróicas. Ele aumenta a resistência contra certos tipos de armas e influencia os caminhos de evolução. O dragão imagina que, se aumentar bastante esse título, talvez consiga evitar virar um dragão maligno no futuro. O outro título é Malfeitor, dado a vilões cruéis que deixam montanhas de cadáveres por onde passam. Esse título aumenta ataques do tipo sombrio e dificulta aprender magias brancas. Além disso, reduz a regeneração natural e influencia as opções de evolução. O dragão se arrepende profundamente da decisão que tomou. Ele pede para o sistema voltar tudo para quando ele ainda era só um dragão bebê. Nada acontece. Enquanto isso, a Mariabelle pergunta para Milia se elas não deveriam checar as pedras de proteção ao redor da vila. Essas pedras encantadas criam uma barreira mágica que impede monstros de entrar. A Mariabelle explica que elas funcionam como um tipo de encanto que, de forma inconsciente, faz os monstros evitarem passar de certo ponto, embora não funcione contra monstros muito teimosos. Se a barreira estivesse falhando porque alguma pedra quebrou, a situação seria bem séria. Depois de trabalhar um pouco, a Mariabelle termina de reforçar a magia das pedras de proteção. A Milia pede para ela explicar melhor sobre os monstros. Essa curiosidade deixa a Mariabelle intrigada. A Milia diz que desde o incidente com o dragão de pedra, não consegue tirar da cabeça a sensação de que foi salva pelo dragãozinho que encontrou. A Mariabelle brinca, meio de zoeira, perguntando se a Milia não está se apaixonando por um monstro. A Milia nega na hora, mas não consegue explicar direito o porquê. A Mariabelle diz que não tem problema nenhum em matar a curiosidade. Ela pergunta se a Milia sabe que monstros evoluem para formas diferentes e que a cada evolução ficam mais fortes. É por isso que eles caçam sem parar, para subir de nível e evoluir. A Milia pergunta se isso também acontece com humanos. A Mariabelle confirma que funciona de forma parecida, mas ressalta a diferença principal: monstros têm limites máximos diferentes, e quando atingem esse limite,
evoluem para um ranking mais alto. A Milia fica impressionada com o quanto deve ter sido difícil para gerações passadas descobrirem a verdadeira natureza dos monstros. A Mariabelle se irrita e lembra Milia, meio seca, que já explicou tudo isso não faz tanto tempo assim, uns 11 anos atrás. Milia lembra que naquela época ela tinha só 5 anos. Isso irrita a elfa, que faz um pequeno giro indignado. Mariabelle explica de novo que existem pessoas especiais que conseguem ouvir uma voz divina, que passa informações sobre monstros, níveis e mecânicas, pessoas como heróis ou santos. Foi assim que a humanidade acumulou esse conhecimento ao longo do tempo. Mariabelle deixa claro que os monstros lutam principalmente para sobreviver, ganhar experiência e evoluir. Todo monstro é, no fundo, movido pela busca por poder. Por isso, mesmo que aquele dragão tenha salvado a vida da Milia uma vez, no próximo encontro ele já vai ter evoluído bastante. E, quando isso acontecer, vai apontar presas e garras diretamente para ela, como presa. Milia se recusa a aceitar isso e grita para Mariabelle parar. Percebendo o exagero, ela se desculpa rapidamente. Mariabelle entende os sentimentos dela, então só pede que Milia não crie expectativas irreais. Monstros são a personificação do instinto de luta, completamente incompatíveis com uma convivência pacífica. Mariabelle vai embora. Milia entende, pensando que em algum momento ela inevitavelmente vai encontrar aquele dragão de novo. A cena muda para o dragão, agora decidido a subir de nível o mais rápido possível e voltar ao caminho correto, virar um herói e retornar até Milia. Ele começa a procurar monstros fracos. De repente, ele sente dificuldade para se mover. Ao olhar melhor, percebe vários fios prendendo seu corpo. Ele entrou sem querer no território de uma aranha gigante. Definitivamente não era o monstro fraco que ele esperava encontrar. A aranha não dá tempo para ele pensar. Ela cospe teias na direção dele. O dragão neutraliza o ataque com seu sopro. Em seguida, tentando derreter os fios, ele acaba se colocando fogo sem querer. Entra em pânico e começa a rolar no chão tentando apagar as chamas. Por sorte, o sistema avisa que ele adquiriu resistência ao fogo. Sem se preocupar mais em queimar, ele volta para a luta. Ele percebe que a aranha ficou presa na própria teia e ainda levou dano do seu sopro de fogo caótico. O dragão ataca com as garras. O veneno paralisante entra em efeito e ele continua atacando. Depois da sequência, ele checa o status e descobre que só tirou cerca de metade da vida da aranha. Percebendo que não vai conseguir derrotar aquela criatura no nível atual, ele decide fugir. Começa a rolar o mais rápido que consegue, mas a aranha vem atrás. Quando percebe que ela está prestes a alcançá-lo, ele tenta voar desesperadamente. Porém, suas asas pequenas não conseguem sustentar o peso do corpo maior. Ele tenta voar várias vezes sem sucesso. Conclui que deve ser por causa do nível baixo da habilidade. Vendo que vai ser alcançado, volta a rolar feito louco. Depois de 10 minutos rolando, a aranha não demonstra nenhum sinal de cansaço. O sistema avisa que a habilidade de rolar subiu do nível 2 para o 3. Além disso, ele ganha o título Corredor Galinha, o que o deixa completamente humilhado. À frente, ele vê a borda de um penhasco. Convencido de que a queda seria fatal, ele decide virar bruscamente para a direita. Ainda assim, existe a chance de escapar voando para o outro lado. O problema é que sua habilidade de voo não é confiável. Mesmo assim, ele não tem escolha e tenta o salto. Justo quando parecia que ia despencar, a habilidade de voo ativa, permitindo que ele planar até o outro lado. Ao pousar, ele se sente completamente exausto. Mas quando se vira para rir da aranha, percebe que ela não está mais à vista. O dragão acha que ela desistiu e se convence de que vai derrotá-la assim que subir mais alguns níveis. Então, de repente, ele nota uma ponte de teia atravessando o vão e a aranha salta direto na frente dele. A perseguição recomeça. O sistema indica que a habilidade de rolar subiu do nível 3 para o 4. Sem querer, enquanto foge, ele atropela um monstro do tipo leão e ganha 12 pontos de experiência. Além disso, seu título Ovo Ambulante sobe do nível 1 para o 3. Ele continua pisoteando criaturas sem perceber, ganhando níveis rapidamente, do 3 até o 8. Ao ver seus atributos aumentarem bastante, ele se sente mais confiante para enfrentar a aranha. Ele para e começa a analisar as habilidades dela. Entre as habilidades listadas aparece veneno duplo. O dragão não entende muito bem o que isso significa. Então ele decide atacar usando o sopro de filhote no máximo, mas a aranha usa a habilidade de veneno. Mesmo tendo resistência a veneno, a garganta dele queima com o contra-ataque da aranha. Ele percebe que a aranha parou de se mexer, deduzindo que ela está esperando o veneno fazer efeito. Só que por causa da resistência dele, isso não vai acontecer. Então ele finge que o veneno funcionou, se fazendo de fraco para a aranha se aproximar. Quando a aranha avança toda confiante, ele solta o sopro de filhote a queima-roupa. Finalizando com um golpe poderoso vindo de cima, ele derrota a aranha e sobe do nível 8 direto para o 14. O dragão fica feliz por ter derrotado a aranha. Mas o mais importante para ele é a empolgação de finalmente conseguir a transformação humana.
O sistema informa que o sopro de filhote subiu do nível 2 para o 3. Além disso, ele ganha a habilidade Cauda de Dragão. Tudo isso é ótimo, mas o sistema ainda não concedeu a transformação humana. E isso deixa ele extremamente decepcionado. Quando a noite cai, ele volta para o lugar onde atropelou o monstro tipo leão. No caminho, ele encontra uma caverna e grita perguntando se tem alguém ali. Como ninguém responde, ele entra. Ele come a carne do leão, mas não curte muito o gosto forte. Então pinga algumas gotas de suco das frutas que encontrou. Isso elimina o sabor ruim e ainda dá um toque apimentado. Depois de comer, ele pensa que talvez aquela caverna vire sua base permanente. O sistema avisa que ele ganhou o título Mestre Cuca. Isso deixa ele desconfortável, como se a vida dele estivesse sendo transmitida para alguém se divertir. Mais tarde, ele se deita para descansar, pensando que talvez pudesse ficar popular entre os aldeões ensinando culinária. Mas, ao lembrar da aparência ameaçadora que tem agora, ele descarta qualquer chance de aceitação. Ele pensa, triste, que a Milha provavelmente nem reconheceria ele. Irritado, ele culpa o sistema por mencionar a transformação humana e depois não entregar nada. Ele exige que deem isso para ele imediatamente, já que não quer passar a vida inteira sozinho. Enquanto isso, na Vila Humana, Milia conversa com um velho que diz ter visto Doss perto de um lago fora dos limites da vila. Interessada, ela pede mais detalhes. O velho, mesmo bêbado, conta que estava pescando tranquilamente quando, do nada, viu Doss andando entre as árvores. Ele estava magro demais, quase como um zumbi, andando de forma mecânica em direção à floresta enquanto murmurava coisas incompreensíveis. Os companheiros dele não acreditam na história e dizem que foi coisa da bebida. O velho insiste com firmeza que viu Doss e garante que naquele dia não tinha bebido antes do ocorrido. Millie escuta tudo com atenção. Um aldeão loiro percebe a preocupação dela e lembra com cuidado que a morte dos dois companheiros aventureiros não foi culpa dela. Milia garante que está bem e sai da taverna. Em casa, com Mariabelle, Milia conta o que ouviu e anuncia que vai entrar na floresta para investigar. A elfa proíbe isso imediatamente, explicando que se houvesse qualquer chance do Doss estar vivo, ele teria voltado sozinho. Milia insiste, sugerindo que formem grupos de busca com os aldeões. Mariabelle recusa com firmeza, deixando claro que não vai arriscar a vida de ninguém, por algo que provavelmente foi uma alucinação. Milia se acalma a contragosto. Mariabelle, tentando animá-la, promete que vai entrar em contato com a guilda para investigar oficialmente. Milia entende e pede desculpa por ter agido de forma irracional. Mesmo assim, essas palavras não convencem Mariabelle de que o assunto acabou. A cena volta para o dragão, agora pronto para subir de nível de verdade. Nesse momento, ele encontra um monstro que parece uma poça de água viva. Ele tenta examinar os atributos da criatura, mas ao fazer isso, sua visão fica distorcida e a cabeça começa a latejar. O sistema avisa que a habilidade Ver Status não conseguia fornecer informações precisas no nível 3, mas acabou de subir para o nível 4. Isso permite que ele veja os atributos daquele monstro de água por alguns segundos, informações que deixam ele completamente confuso sobre o que exatamente está enfrentando. Bem nessa hora, o Slime tenta atacar ele, mas ele consegue escapar, então acaba decidindo deixar o Slime quieto. O dragão, ainda desconfiado, se esconde atrás de uma árvore, mesmo lembrando que os status que ele viu não eram lá essas coisas. Ainda assim, prefere evitar e mudar o caminho. Alguns minutos depois, ele encontra algo que parece um objeto comum. É tipo um pote, e ele pensa que pode ser útil para guardar frutas. Ele tenta pegar, mas assim que levanta o objeto, ele quica de volta. O suposto pote pula na cara dele, revelando que na verdade é um monstro de rank D chamado Poturtle, uma mistura de pote com tartaruga. Vendo que é só uma tartaruga, ele tenta finalizar usando o Dragon Strike, mas o bicho perde só um ponto de vida. Ele tenta acertar com o rabo, mas o Poturtle se cura usando o Rest. Mesmo apanhando com tudo que ele tem, o Poturtle simplesmente usa o descanso e regenera toda a vida. Frustrado, o protagonista parte para a luta corporal. Como o bicho não sai do casco e o casco é duro demais para quebrar, isso não funciona. Aí ele lembra que aquilo é uma tartaruga terrestre. E como tartarugas de terra nadam muito mal, ele simplesmente joga o Poturtle no rio e ganha 36 pontos de experiência. O sistema anuncia que ele ganhou 36 pontos de experiência por causa do título Ovo Ambulante. Ele recebe pontos extras, sobe do nível 14 para o 15 e ainda ganha o título de Rei da Mediocridade. Algumas outras habilidades também sobem de nível. Quando ele está prestes a continuar explorando, aparece um grupo enorme de Poturtles. Mais Poturtles surgem, atraídos pelo grito da outra tartaruga. Ele percebe que o amiguinho chamou reforços. Pelo jeito deles, dá pra ver que não estão nada felizes. Depois de alguns instantes, eles começam a se juntar, empilhando uns sobre os outros e formando uma torre. Mas isso não é nada que ele não consiga lidar. O dragão pega o último Poturtle e arremessa contra os outros. Como derrotou vários de uma vez, ele ganha 594 pontos de experiência,
subindo direto do nível 15 pro 30 em uma única batalha. A habilidade Voo sobe pro nível 2 e Ver Status vai pro nível 5. Ele conclui que derrotar inimigos em grupo rende muito mais. Antes de ir embora, ele tira uma tartaruga de dentro do pote e leva para usar como recipiente para guardar comida. Mesmo assim, fica irritado porque toda vez que derrota um Poturtle, os cascos acabam sendo destruídos. Ele continua explorando e percebe que só faltam 10 níveis para a próxima evolução. Apesar de ter upado bastante, ele não ganhou a habilidade de transformação humana, o que o deixa se perguntando quanto tempo isso ainda vai demorar. Ele anda mais um pouco, mas de repente, ao sentir uma aura estranha e ouvir passos pesados, ele se esconde nos arbustos para observar. À distância, vê um urso gigante andando e logo percebe que tem algo errado com aquele urso. Ao checar os status, ele vê que o monstro tem praticamente o mesmo rank que ele. É um Clay Bear, outro monstro de rank D, feito de argila. É forte e tem uma capacidade de regeneração alta. Se ele se esforçar, dá para derrotar. Lembrando que o nome é Clay Bear, ele começa a pensar no material. Como é feito de argila, daria para moldar livremente e depois queimar, virando potes e jarros. Se conseguisse derrotar, talvez desse até para transformar o urso em um recipiente. Como o urso ainda não percebeu a presença dele, ele decide tentar um ataque surpresa. Ele sobe num galho de árvore e se joga lá de cima, atacando com um punho de fogo. Porém, o urso reage rápido e se defende. No último segundo, o Clay Bear se vira e abre as garras, quase partindo ele ao meio. O protagonista reclama que aquilo definitivamente não é um urso normal. Depois de se recuperar, ele usa sua velocidade e a tática de bater e recuar, atacando várias vezes. Usando Roll para desviar, ele consegue deixar o inimigo com quase metade da vida. Ele acha que ainda tem chance de ganhar, mas de repente o urso ativa a habilidade de regeneração. Ele solta um grito estranho regenerativo, curando todos os ferimentos e recuperando toda a vida. Aí o dragão percebe que a melhor opção é continuar no bate e corre até o urso ficar sem mana. Ele fica pensando no que fazer. Passa pela cabeça usar a habilidade Meteor, mas ele duvida que consiga levantar o bicho vários metros no ar. Então continua rolando, atacando e recuando sem parar. Por um tempo, parece que está funcionando. Só que, quando ele vai atacar de novo, o urso solta um rugido tão forte que faz a floresta inteira tremer. Logo em seguida, o monstro usa um ataque de tempestade de areia. A areia cobre tudo ao redor dele. Quando a poeira baixa, o urso aparece numa nova forma. Agora ele tem uma carapaça cheia de espinhos. Espinhos afiados crescem pelas costas dele, impedindo o dragão de continuar usando a tática de bater e fugir. Isso desanima bastante o protagonista. Aí o urso arranca vários espinhos do próprio corpo e começa a arremessar como se fossem projéteis mortais. Ele percebe que o MP está baixo e nesse momento de distração, o urso joga um espinho direto nele. Depois de desviar desses ataques, o protagonista nota algo estranho. Quando os espinhos atingem o chão, pedaços de argila se soltam. Ele decide testar uma coisa. Arranca um braço do urso e confirma que, longe do corpo, a argila fica mole. Molda a argila com as mãos, formando uma esfera. Depois endurece a bola, aquecendo em alta temperatura. Em seguida, usa isso junto com a habilidade Meteor, acertando o urso em cheio e derrotando o monstro. Ele finalmente derrota o Clay Bear. Uma voz divina anuncia que ele ganhou 300 pontos de experiência. O sistema confirma os 300 de XP e informa que ele subiu 3 níveis, indo do nível 30 para o 33. Agora ele tem acesso total à argila, então volta para casa e começa a preparar um pote usando a argila que coletou durante a batalha. Enquanto o pote vai sendo moldado e cozinhando, ele decide se aventurar de novo na floresta para procurar algo para comer. Depois de explorar a área, ele encontra várias plantas estranhas, selvagens e desconhecidas, o que o deixa ao mesmo tempo curioso e cauteloso. Enquanto isso, Milia aparece avançando cada vez mais fundo na floresta. Mesmo com Mariabelle tendo deixado bem claro para ela não ir até lá, Milia continua extremamente determinada a explorar o local. Afinal, se existir nem que seja uma mínima chance de Doss ainda estar vivo, ela não consegue simplesmente ficar parada sabendo que ele pode estar sofrendo. Ela não sabe se o boato que o velho contou, de ter visto Doss, é realmente verdade, mas mesmo com essa dúvida, ela sente que precisa procurar por ele com as próprias mãos. Conforme segue em frente, ela encontra um verme sombrio, mas se defende rapidamente e o obriga a recuar usando um poderoso ataque de fogo. Enquanto ele está ocupado aprendendo sobre as diferentes espécies de frutas e vegetais, Milia continua se embrenhando na floresta em busca de Doss. A cada passo em direção ao interior da mata, o medo só aumenta e o coração dela começa a bater mais forte. Quando chega a um certo ponto, ela finalmente decide que vai apenas dar uma olhada rápida nos arredores antes de virar as costas e voltar para casa. Mais tarde naquela noite, ele retorna para casa e fica feliz ao ver que o pote finalmente ficou pronto. Ele usa o pote junto com os vegetais e a carne que tinha reunido mais cedo. Depois de terminar de preparar a comida, ele prova. Na hora diz que é a melhor coisa que já comeu na vida inteira.
Mesmo assim, o pote que ele fez acaba sendo meio desconfortável para beber e ainda tem alguns vazamentos. Então ele decide que no dia seguinte vai fazer um melhor. Na manhã seguinte, uma carroça é vista atravessando um vale. Dentro dela viaja uma mulher chamada Princesa Meltia, que acaba acordando com dois aventureiros que estão viajando junto com ela. Os dois olham na direção da floresta próxima, e logo concordam que aquela deve ser a floresta que a guilda quer que eles investiguem. Enquanto isso, ele acabou de voltar da caça aos lobos. Ele esquarteja os animais e entra na floresta para estender as peles e deixá-las secando. Porém, aquele mesmo grupo de macacos continua voltando e comendo partes da carne seca sempre que ele deixa sem vigiar, e isso já está começando a deixá-lo maluco. Pensando nisso, ele coloca um olhar maligno no rosto e decide envenenar o próximo lote de carne seca para que quando os macacos tentarem comer, acabem morrendo. Depois de tomar essa decisão, ele parte em busca de flores venenosas. Logo, ele chega a um grande campo cheio de plantas coloridas, mas extremamente perigosas. É então que ele se depara com algo completamente diferente, um tipo de monstro que ele nunca tinha visto antes. Ele avalia a criatura e descobre que se trata de uma lacerta princesa venenosa. O que mais chama a atenção dele é o fato dessa espécie possuir apenas habilidades relacionadas a veneno. A lacerta venenosa foge assim que percebe a presença dele, fazendo ele achar que ela ficou assustada e saiu correndo. Porém, pouco tempo depois, ela surge do nada, morde o pescoço dele e foge novamente. Naquele momento, o protagonista fica totalmente confuso. Ele se pergunta por que ela teria mordido tão de leve e fugido sem terminar a luta. Mas então, de repente, uma onda gigantesca de veneno percorre todo o corpo dele, algo completamente diferente de tudo que ele já tinha visto. Ele cai de joelhos e percebe que não consegue nem mexer os ombros. Pouco depois, ele desaba no chão, finalmente entendendo que tudo aquilo sempre fez parte do plano da lacerta venenosa desde o começo. Ele começa a se perguntar se aquele veneno é diferente dos comuns. Dá pra sentir que tá causando muito mais dano do que deveria. O corpo fica pesado, a respiração difícil e os pensamentos lentos. Então ele percebe uma verdade bem clara: se continuar deitado ali sem pensar em nada, ele vai morrer com certeza. Esse pensamento assusta, mas ao mesmo tempo força a mente dele a continuar funcionando. Depois de refletir um pouco, ele toma uma decisão. A única saída é descobrir mais sobre o lagarto negro que o envenenou. Se ele entender melhor essa criatura, talvez consiga neutralizar o veneno. Com essa esperança, ele pede uma avaliação. A voz divina responde. Ela explica que a criatura é um monstro de rank D, conhecido por um estilo de caça cruel. Ele envenena a presa e foge, em vez de finalizar o ataque. Depois que o veneno faz efeito total e a vítima fica indefesa ou morre, ele volta para devorar os restos. A voz continua dizendo que esse monstro, o lagarto venenoso, produz o próprio veneno dentro do corpo ao consumir substâncias tóxicas ao longo do tempo. Porém, existe uma fraqueza crítica. Os fluidos corporais do lagarto venenoso são o único antídoto conhecido contra o veneno que ele mesmo produz. Nesse momento, tudo muda para ele. Ele entende exatamente a situação em que está. Se quiser viver, vai ter que capturar o lagarto venenoso vivo e usar os fluidos dele para se curar. Não existe outra opção. Graças à habilidade de resistência a veneno, ele ainda não está totalmente indefeso. Mesmo com corpo fraco, ele ainda consegue se mover um pouco. Usando o resto de força que tem, ele ativa a habilidade de rolar e começa a se jogar pela floresta, rolando sem parar. Como era de se esperar, a princesa não perde o interesse. Ela também usa a habilidade de rolar para continuar logo atrás dele. De repente, ele é atingido por uma estaca de argila e percebe que ela também consegue usar essa habilidade. Ele continua rolando por um bom tempo, se forçando mesmo quando a visão começa a ficar turva. Então uma lembrança vem à mente, o penhasco de onde ele pulou quando estava sendo perseguido pela aranha gigante. Essa memória dá uma ideia para ele. Ele decide usar o mesmo truque, dessa vez contra o lagarto venenoso. Juntando cada gota de força que ainda tem, ele rola mais rápido. No último segundo, ele se vira e empurra o lagarto venenoso penhasco abaixo. Quando ela começa a cair, um alívio passa pela cabeça dele, mas logo vira pânico. Ele lembra que os fluidos dela são o que ele precisa para sobreviver. Se ela morrer na queda, o destino dele está selado. Sem pensar duas vezes, ele se joga do penhasco atrás dela. No ar, o veneno volta a percorrer o corpo dele com ainda mais força. A energia vai embora rápido. Mesmo assim, ele se recusa a desistir. Usando o último resto de poder, ele ativa a força da habilidade de respiração de bebê. A explosão impulsiona os dois para cima. Por pouco, eles conseguem voltar para a terra firme. No instante em que aterrissam, o corpo dele finalmente cede. O veneno causou danos graves e ele já não consegue mais ficar consciente. Ele desmaia, enquanto o lagarto venenoso acaba caído bem em cima do peito dele. Longe da floresta, a cena muda para Millie voltando para a vila. Mais um dia longo passou na busca por Doss. De novo, ela não encontrou nada. De repente, Millie ouve a voz da Mariabelle chamando por ela. Ela não quer que Mariabelle descubra que ela andou rondando a floresta de novo. Então age rápido, sai da floresta às pressas e vai em direção à voz.
Quando encontra Mariabelle, Milia força uma expressão calma e a cumprimenta como se nada estivesse acontecendo. Mariabelle demonstra alívio assim que vê a Milia. Ela explica que não havia fazia um bom tempo e começou a ficar preocupada. Procurou por toda parte, até foi na casa da Milia, mas não encontrou sinal nenhum. Por isso, pergunta onde ela tinha se metido. Milia não quer que a verdade venha à tona. Ela diz que estava meio resfriada e resolveu sair para dar uma volta e espairecer. Mariabelle escuta, mas não fica totalmente convencida. Tem algo na resposta da Milia que não encaixa. Ela sente que talvez a Milia tenha ido procurar o Doss na floresta de novo, escondida. Por causa dessa desconfiança, ela pergunta direto se a Milia estava procurando o Doss na floresta. Milia nega na hora, repete que só saiu para caminhar porque não estava se sentindo bem. Vendo o quanto a Milia parece séria, Mariabelle não tem nenhuma prova para contrariar. Sem outra opção, acaba aceitando a resposta. Mudando de assunto, Mariabelle comenta que descobriu uma nova informação. Ela ouviu dizer que um grupo de aventureiros já está a caminho para investigar a floresta e procurar o Doss. Ela conta isso para Milia, dizendo que agora os profissionais estão cuidando do assunto, então não tem motivo para se preocupar. Com jeitinho, ela pede para Milia deixar a busca nas mãos deles e focar em ficar segura. Milia concorda com a cabeça, mas o coração dela ainda está cheio de preocupação. Enquanto isso, lá no fundo da floresta, o nosso protagonista começa a acordar devagar. Quando a visão dele clareia, ele percebe o lagarto venenoso sentado bem na frente dele. No começo, ele pensa no pior. Acha que ela ficou ali para devorar ele. Só que quando tenta se mexer, percebe algo estranho. Os braços não estão mais pesados e aquela dor ardente sumiu. É aí que ele entende tudo. A princesa não ficou para comer ele. Ela deu o antídoto. De alguma forma, ela usou os próprios fluidos corporais para salvar a vida dele. Com essa descoberta, ele entende mais uma coisa. Depois que ele se jogou do penhasco para salvar ela, o lagarto venenoso deve ter começado a gostar dele. Em vez de ver ele como presa, agora ela vê ele como algo diferente. Nesse momento de calma, um laço começa a se formar entre os dois. Assim começa essa amizade estranha, mas de verdade. Mais tarde, ele decide levar ela para casa dele. Quando chegam lá, ele prepara uma janta simples para os dois. Sentados, comendo juntos, ele sente algo que não sentia fazia muito tempo: conforto. Ele percebe que essa é a primeira vez em bastante tempo que ele come acompanhado de alguém. A solidão que ele vinha sentindo vai sumindo aos poucos. Depois de passarem mais tempo juntos, um pensamento surge. Nenhum dos dois tem um nome. Ele começa a pensar em como poderia chamar o lagarto venenoso. Várias ideias passam pela cabeça, mas no fim ele para. Ele percebe que nome nem é tão importante assim. O que importa é que eles se entendem e não estão mais sozinhos. A partir daí, ele e o lagarto venenoso vão ficando cada vez mais próximos. Com o tempo, eles viram companheiros de verdade e começam a caçar juntos. Aprendem a se mover em sintonia, tanto para atacar quanto para recuar. Conforme os dias passam, a presença dela começa a parecer algo normal para ele. Só tem uma coisa que ele demora para se acostumar. A princesa não gosta de comida comum, ela rejeita tudo que ele tenta oferecer. O que ela realmente gosta são plantas venenosas que crescem bem no fundo da floresta. Um dos cogumelos venenosos tem um cheiro horrível e, querendo fazer ela parar de comer aquilo, ele usa a respiração de bebê para queimar o cogumelo. Na mesma hora, o lagarto venenoso fica claramente furioso. Ele entende na hora que fez besteira. Para ela, aquelas plantas não são só comida perigosa, são a fonte do poder dela. Queimar aquilo foi como atacar algo importante para ela. Então, para compensar, ele promete que depois vai trazer mais para ela. Antes mesmo de pensar onde conseguir isso, algo inesperado acontece. Uma presença muito forte surge. Um monstro raro conhecido como bicéfalos aparece e bloqueia o caminho deles, com duas cabeças, cada uma de uma cor diferente. Pelo jeito que observa os dois, fica claro que ele está procurando briga. Ele congela por um instante. É um monstro que ele nunca viu antes. Dá para sentir uma aura intensa vindo dele e o perigo é óbvio. Observando melhor, ele percebe que a criatura tem várias habilidades especiais, como controle de gravidade. A confiança dele dá uma caída. Ele não tem certeza se consegue vencer algo assim. A dúvida aparece, mas ele não deixa isso tomar conta. Mesmo com o perigo bem na frente, nem ele, nem o lagarto venenoso pensam em desistir. Eles trocam um olhar rápido e, sem dizer nada, concordam em lutar juntos. Eles montam um plano simples. Ele vai enfrentar o bicefalos de frente, chamando toda a atenção. Enquanto a princesa se esconde numa árvore esperando o momento certo para atacar com o veneno, ele avança primeiro, atacando para testar a força do monstro. O bicéfalos reage na hora, contra-atacando com força total. O golpe é tão forte que faz ele dar alguns passos para trás. Antes que ele consiga reagir de novo, a cabeça azul abre a boca de repente e começa a conjurar magia. Um círculo mágico brilhante aparece debaixo dos pés dele, e a gravidade ao redor aumenta de forma absurda. O corpo dele é jogado com tudo contra o chão.
Ele tenta se mexer, mas os músculos parecem gritar de dor sob aquela pressão. Justo quando parece que ele tá preso sem saída, o lagarto venenoso faz o movimento dela. Do esconderijo, ela dispara um dardo de argila coberto de veneno direto no Bicéfalos. O ataque interrompe o feitiço, e o efeito da gravidade some, libertando ele. No momento em que recupera o controle do corpo, ele salta pelo ar usando tudo que ainda tem. Ele solta a respiração de bebê direto na criatura, acertando em cheio. Ele espera que isso seja o suficiente para acabar com o monstro. Mas, para surpresa dele, o Bicéfalos regenera a própria vida bem diante dos olhos dele. Mesmo surpreso, ele não entra em pânico. Pelo contrário, sente até um alívio. Nesse curto confronto, ele aprende algo importante. A cabeça azul é responsável pela magia, enquanto a vermelha cuida dos ataques físicos. O protagonista parte para cima do monstro sem hesitar. A cabeça vermelha avança e crava os dentes nele. A dor atravessa o corpo dele, mas ele não grita. Era exatamente isso que ele tinha planejado. Enquanto a cabeça vermelha fica focada em morder, ele gira o corpo e desfere um soco rápido e poderoso direto na cabeça azul. O golpe acerta em cheio e faz a cabeça azul perder o equilíbrio. Essa pequena brecha é tudo que o lagarto venenoso precisava. Ela salta do esconderijo e morde a cabeça azul, aplicando o veneno direto. O Bicéfalos ruge de dor e ativa imediatamente a habilidade de regeneração. No começo, parece que os ferimentos estão se fechando, mas logo algo estranho acontece. Mesmo com a carne se regenerando, a vida do monstro continua caindo. O veneno é forte demais para a cura dele. Vendo isso, ele sente confiança pela primeira vez. Ele tem certeza de que essa luta agora é dele. De repente, o Bicéfalos faz algo totalmente inesperado. O veneno só tinha se espalhado pelo lado do pescoço da cabeça azul. Para impedir que se espalhasse mais, a cabeça vermelha morde com força e arranca completamente a cabeça azul fora. O protagonista congela, sem acreditar no que acabou de ver. Um segundo depois, ele sente um leve alívio. Sem a cabeça azul, o monstro não pode mais usar magia, mas esse alívio dura pouco. Sacrificar uma das cabeças faz parte das habilidades especiais do Bicéfalos. A cabeça azul, mesmo arrancada, continua viva, cai no chão e começa a se mover sozinha. Sem perder tempo, ela se vira e começa a perseguir o lagarto venenoso. O protagonista tenta correr atrás para ajudar, mas a cabeça vermelha bloqueia o caminho. Ele não tem escolha a não ser ficar ali e lutar. Sem magia envolvida, a batalha vira um teste puro de força. A cabeça vermelha ataca de forma brutal. Ele responde com movimentos firmes e contra-ataques precisos. A luta não dura muito. No momento exato, ele vê uma abertura e libera sua técnica esmagadora. O golpe acerta perfeitamente e acaba de vez com a cabeça vermelha. Quando o silêncio toma conta, o coração dele dispara de novo. Ele se lembra da outra cabeça. O pânico toma conta ao perceber que a princesa ainda está em perigo. Ela é a única amiga que ele fez desde que chegou nesse mundo. Naquele instante, ele nem liga mais para voltar a ser humano. Em silêncio, ele implora aos deuses para que ela ainda esteja viva. Ele procura desesperado pela área. Depois do que parece uma eternidade, ele vê movimento. O lagarto venenoso surge rastejando de trás de um arbusto, gravemente ferida, mas viva. Um alívio enorme toma conta dele. Antes que ele consiga chegar até ela, a cabeça azul aparece de repente por trás, avançando para dar o golpe final. Ele reage sem pensar. Usando só as mãos, ele agarra a cabeça azul e esmaga com toda a força, acabando de vez com a ameaça. Quando tudo finalmente acaba, ele corre até a princesa, segura ela nos braços, abraça com força e diz que não se importa mais em voltar a ser humano. Ele fala que tá tudo bem ser um dragão, desde que possa ficar ao lado dela. Nesse momento, a voz do sistema ecoa na mente dele, anunciando o aumento dos novos atributos. Logo depois, adiciona uma última mensagem, dizendo que ele desbloqueou a transformação humana. Os olhos dele se abrem na hora, totalmente surpreso. Enquanto isso, de volta à vila, Millie e Mariabelle estão ocupadas preparando a chegada dos aventureiros. Millie se pergunta que tipo de pessoas eles vão ser. Nesse instante, elas escutam uma batida na porta. Pouco depois, os aventureiros entram no lugar. Na floresta, a aventureira semi-humana pergunta para Meltia por que ela aceitou uma missão Rank C, já que missões desse nível são bem difíceis e seria melhor esperar mais membros para o grupo. Meltia responde que é mais fácil se ela for sozinha. A semi-humana pede para ela não ser tão confiante assim. Meltia então percebe que elas nem precisam matar um monstro, e sim procurar alguém, por isso ela não acha que seja tão perigoso. Elas chegam na casa da elfa. Mariabelle se apresenta e pede para Millie sair por um tempo. Ela confessa que não quer que ela saiba dessa missão. Então conta o que aconteceu com Doss. Mesmo tendo certeza que ele morreu, ela só quer que procurem algo que prove isso, para Millie parar de ficar procurando ele na floresta. Basicamente, elas precisam achar algo que confirme a morte do Doss. Mas vai ser complicado se não acharem o corpo. Enquanto isso, o dragão coloca algumas ervas na amiga dele para ela se curar mais rápido. Vendo que ela está dormindo, ele volta para a floresta. Ele olha os status e vê que já liberou a transformação humana.
Antes de usar, ele decide se afastar da caverna para não confundir a amiga. Ele para e começa a pensar. Ele lembra que conseguiu essa habilidade quando achava que nem queria mais isso, mas agora fica pensando no que fazer quando virar humano. Por um lado, ele não quer abandonar o lagarto, mas também gostaria de viver na vila, então pensa que talvez possa ficar trocando de lugar a cada 3 dias. Só de conseguir ganhar a confiança dos humanos já é incrível. Isso deixa ele animado, e ele até torce para virar um garoto bonito, ou uma garota sexy. Ele decide usar a habilidade. O corpo dele começa a se transformar. Vai mudando rápido, até ele se olhar no reflexo. E ele fica horrível. Mais feio até que quando era um jovem dragão da praga. Ele exige uma explicação, mas a voz divina não quer explicar nada porque ele não tem nível suficiente. O dragão reclama. Quando olha os status de novo, percebe que o MP está acabando muito rápido. Frustrado, ele volta para a forma normal. Enquanto isso, o grupo de aventureiras está terminando de derrotar os monstros da floresta. Quando anoitece, elas continuam explorando e procurando Doss, mas não encontram nenhum sinal. De repente, vem uma caverna. Dentro dela tem 2 cerâmicas, uma de dragão e outra de humano. Elas pensam se aquilo pode ser um santuário de adoradores de dragões, mas descartam a ideia. Uma delas sente um cheiro familiar. Elas entram na caverna e descobrem carne pendurada. Isso deixa a loira alerta, e ela diz que vai investigar. Quando entra mais fundo, ela acha o ninho. Ela percebe que o lugar é iluminado por cogumelos luminosos, e que tem um poço cheio de frutas vermelhas conhecidas como ouro vermelho. Animada, a semi-humana pensa em pegar algumas. Mas a cavaleira impede, avisando que aquilo pode ser esconderijo de bandidos. Nesse momento, o lagarto aparece. As garotas entram em alerta. A loira manda ninguém se aproximar, senão podem morrer por causa do veneno dele. O lagarto sai correndo atrás do dragão. O dragão fica pensando no que fazer, já que viu elas entrarem. Mas se aparecer agora, pode assustar elas e causar uma luta. Então ele tem uma ideia: usar a transformação humana e fingir ser tipo um cachorrinho estranho. Ele se transforma e vai até elas, cumprimentando de forma natural. Mas elas ficam completamente paralisadas de medo, porque do ponto de vista delas, ele ainda parece um monstro dragão. Uma entra em pânico. A loira tenta acalmar. A semi-humana salta e dá uma pancada de massa no dragão, jogando ele longe. A cavaleira finaliza usando luz da lua e, vendo que está em desvantagem de mana, manda todo mundo recuar. Elas fogem do lugar e deixam o dragão deprimido, resignado a ficar sozinho. Depois de correrem bastante para longe da caverna, elas finalmente se consideram seguras. A cavaleira destaca que ficou confusa por ter visto um dragão da praga naquele lugar. Uma delas pergunta o que devem fazer, se voltam para a vila e esperam. A loira responde que sim, e diz que vão precisar de mais gente para investigar tudo direito. Yuno pergunta se vão chamar o time de sempre. A loira confirma e recomenda que saiam da floresta o mais rápido possível. No dia seguinte, o dragão acorda, sai da caverna e pega um pouco de carne, meio decepcionado, afinal, mesmo tendo conseguido forma humana. As garotas ainda bateram nele. Mas aí ele tem uma ideia. Ele vai até a amiga dele pedir um favor. Ele fala sobre os macacos que ficam roubando a comida dele, então quer envenenar a floresta para manter eles longe. Ele quer um veneno forte, mas sem cheiro. O lagarto aceita e cospe veneno dentro de um pote. Com isso, ele pendura a carne envenenada esperando pegar os macacos. Mas nenhum aparece, até que chega um grupo e um deles começa a sofrer por causa da carne. É aí que o dragão entra em ação e parte para cima deles, batendo em um por um. Só que os macacos entram em formação. O dragão também tem apoio, e lá de cima jogam estacas nele. Então um dos macacos assobia e chama um macaco gigante que para na frente do dragão. Os status dele são iguais aos do dragão, exceto por uma habilidade que fortalece o time. O dragão quer acabar logo usando o sopro de fogo, mas os macacos criam uma parede de terra. Todos partem para atacar. O dragão percebe que eles ficaram mais rápidos. A amiga dele tenta proteger ele, mas um macaco agarra ele por trás. O alfa corre para atacar. O lagarto tenta impedir, mas é pego e arremessado. O dragão se solta e consegue segurar ela, mas não aguenta por muito tempo. Então ele pede informações para a voz do sistema. O orangotango gigante é um monstro rank D ou maior. Ele evoluiu derrotando o antigo alfa. Para eles, evoluir em batalha é algo sagrado. Eles também sabem magia de suporte para ajudar o clã. Isso não ajuda muito o dragão. Mas aí ele lembra que tem comunicação telepática. Talvez dê para negociar. Ele pega um macaco refém para forçar o orangotango a ouvir. Ele fala telepaticamente que sabe das habilidades dele. O dragão diz que o macaco vai morrer pelo veneno, mas a amiga dele pode dar antídoto, se eles deixarem eles irem embora. O orangotango recusa, eles são uma ameaça grande demais. Mesmo que alguém morra, eles precisam acabar com eles.
O dragão responde que se os dois lutarem com tudo, ninguém vai sair vivo. O Alpha responde com o lema do clã: eliminar os fracos e deixar eles morrerem. Foi assim que ele virou líder. Então o dragão pensa em outra solução. Ele desafia ele para um duelo. O gorila fica surpreso. Diz que duelos só acontecem entre clãs ou quando um Alpha é desafiado. Mas pode funcionar. As regras ainda valem, mesmo sendo outra espécie, desde que o dragão e o lagarto sejam considerados um clã. O dragão confirma. Então, o gorila aceita. O lagarto trata o veneno do macaco, mas quando termina, outro macaco captura ela. O dragão exige explicações. O gorila diz que é para impedir ela de interferir no duelo, e promete soltar ela se ele vencer. Sem enrolar, os dois começam a lutar. O gorila começa com golpes extremamente fortes, e o dragão só consegue se defender. Sem conseguir contra-atacar, ele usa rolamento para escapar. O gorila reclama, dizendo que isso não é luta e é uma ofensa. Sabendo que não pode continuar assim, senão o lagarto pode morrer, o dragão decide atacar. Ele salta alto e cai em cima do gorila, chicoteando ele com a cauda. Depois solta uma sequência de socos que deixam o gorila atordoado. Quando se afasta, ele percebe que o gorila ainda tem um terço da vida. Animado, ele ataca de novo, mas o gorila entra num modo diferente, repele o dragão e joga todo o MP em agilidade. Então parte pra cima. O dragão mal consegue desviar e tenta queimar ele, mas não causa dano. O gorila acerta ele e joga ele no chão. Usando a agilidade, começa a atacar de vários ângulos. O dragão percebe, ele é rápido demais. Então tem uma ideia, solta um rugido enorme e chama o gorila para lutar cara a cara, senão ele é covarde. O gorila fica furioso e aceita. Os dois correm um contra o outro e trocam golpes sem parar. Depois de muito tempo lutando, os dois ficam exaustos. Então partem para o golpe final. O dragão acerta primeiro e joga o gorila no chão. Ele declara a vitória. Mas o gorila ainda acerta um último golpe e derruba o dragão também. O dragão começa a perder a consciência. O lagarto se aproxima, mas ele só consegue ouvir o sistema anunciando conquista e apaga. Um tempo depois, o dragão acorda meio perdido, sem entender onde está. Para surpresa dele, percebe que voltou para dentro da caverna. Ele para um momento para organizar os pensamentos e começa a lembrar do que aconteceu. Então recorda que conseguiu derrotar o orangotango gigante. Quando a ficha cai de que ele realmente venceu a luta, ele fica todo animado. Pela cara satisfeita da lagarta venenosa, ele imagina que foi ela quem carregou ele de volta para a caverna. Ele comemora a vitória com ela por um momento, aliviado por tudo ter terminado bem. Só que, quando olha para o lado, toma um susto. É o mesmo grupo de macacos que servia como subordinado do orangotango gigante. A primeira coisa que ele pensa é que eles vieram se vingar do antigo líder, mas em vez de atacar, os macacos começam a comemorar animados. Pelo jeito, eles estão reconhecendo ele como novo chefe. Intrigado, ele abre a tela de status e descobre que ganhou o título de chefe de clã. Ou seja, ao derrotar o líder anterior, ele automaticamente herdou o cargo. A princesa fica na defensiva na mesma hora, pronta para atacar os macacos. Mas ele pede para ela se acalmar, dizendo que isso pode ser algo bom. Ele explica que agora podem usar os macacos para ajudar nas tarefas pesadas e no trabalho do dia a dia, em vez de fazer tudo sozinhos. Enquanto ele continua interagindo com os macacos, a princesa vai ficando cada vez mais enciumada. Só que ele está tão empolgado com a situação que nem percebe a mudança no humor dela. Com os macacos assumindo o trabalho, de repente ele fica sem nada para fazer. Então começa a pensar em algo produtivo para ocupar o tempo. Ele percebe que com mais habitantes na caverna, vão precisar armazenar mais comida. E para isso vão precisar de potes. No dia seguinte, ele começa a trabalhar na fabricação de jarros de barro. Um dos macacos observa tudo com muita curiosidade. Achando graça, ele manda o macaco prestar bastante atenção e aprender enquanto molda um novo pote com argila. Ele até comenta que os macacos provavelmente são mais adequados para esse tipo de trabalho, já que têm dedos ágeis. Depois de terminar a demonstração, ele manda o macaco tentar fazer um sozinho e deixa ele responsável pela cerâmica. Quando sai da caverna, ele se surpreende ao ver a lagarta venenosa tentando fazer um pote de barro por conta própria. Ele comenta de forma casual que, com aquelas patas e aquele corpo, ela não vai conseguir ir muito longe. Ela entende tudo errado, fica toda envergonhada e sai correndo. Ele fica parado, confuso, tentando entender o que foi que disse de errado. Ao mesmo tempo, percebe que ela anda meio estranha ultimamente. Enquanto isso, Millie e Mariabelle estão sentadas em um café ali perto, tomando alguma coisa enquanto esperam o resto do grupo chegar. Conforme o tempo passa e ninguém aparece, as duas começam a ficar preocupadas. Millie mantém a calma e tenta tranquilizar Mariabelle, dizendo que o resto do grupo vai voltar assim que terminar a missão. Mas Mariabelle ainda não consegue se livrar do medo que ficou depois do encontro com o dragão da calamidade. Millie diz para ela não se preocupar, garantindo que logo vão resolver essa situação.
De volta à caverna, o dragão acorda na manhã seguinte e já dá de cara com a princesa. Ele tenta se levantar, mas sente o corpo pesado. Quando olha melhor, percebe que os macacos estão todos jogados em cima dele, dormindo profundamente. Ele tenta sacudir para acordar eles. Nada. Desiste e volta a dormir. Alguns minutos depois, ele acorda com uma cena preocupante. Um dos macacos está caído no chão fraco, implorando por ajuda. Sem perder tempo, ele usa a habilidade de avaliação para analisar a situação. Ele descobre rapidamente que a princesa envenenou o macaco. A raiva começa a ferver dentro dele. Ele exige que ela entregue o antídoto imediatamente. No começo, ela se recusa e vira o rosto, toda teimosa. Depois dele insistir várias vezes, ela finalmente cede e entrega o antídoto. Ele administra no macaco, que começa a se recuperar aos poucos. Quando tudo se acalma, ele se aproxima da lagarta venenosa e pergunta, de forma mais tranquila, por que ela fez aquilo. Ela hesita, mas admite que tem se sentido deixada de lado desde que os macacos chegaram. Segundo ela, ele não dá mais a mesma atenção que dava antes. Ao ouvir isso, ele percebe que realmente pode ter ignorado os sentimentos dela. Ele pede desculpas de verdade por ter sido negligente e propõe que passem mais tempo juntos. Para compensar, sugere que no dia seguinte eles saiam para caçar só os dois. Os olhos da princesa brilham na hora. Ela aceita toda feliz. Enquanto isso, Milia percebe que já se passaram vários dias desde que os aventureiros entraram na floresta e ainda não houve nenhuma notícia. Preocupada com a segurança deles, ela decide que não pode esperar mais. Determinada a encontrar Dossi e os outros, ela se prepara e entra na floresta atrás deles. No dia seguinte, o dragão e a princesa venenosa saem para a floresta para o encontro de caça. Ele está genuinamente animado, curtindo o ar fresco e a chance de caçar de novo. Mas a princesa não parece tão feliz assim. O motivo logo fica claro. Ele trouxe os macacos junto. Para ele não tem problema nenhum, mas ela esperava que fosse um momento só dos dois. Os macacos estão cheios de energia, empolgadíssimos com o passeio. Decepcionada, a princesa caminha alguns passos à frente, sozinha e em silêncio. Depois de um tempo, ela sente perigo por perto. De repente, dois lobos da floresta saltam das árvores, prontos para atacar. Ele acha que vai ser uma luta simples, algo que os dois conseguem resolver juntos. Mas antes que possam fazer qualquer coisa, os macacos avançam e derrotam os lobos rapidamente, com uma coordenação impressionante. A batalha termina quase instantaneamente. Os macacos comemoram a vitória. Já a lagarta venenosa se sente ainda mais deixada de lado. Enquanto isso, Milia se aprofunda na floresta mais do que tinha planejado. Enquanto ela avança pela floresta fechada, vai percebendo aos poucos que andou muito mais do que devia. O lugar começa a parecer estranho, diferente, e um desconforto começa a crescer dentro dela. Ela pensa em voltar. Justo quando decide recuar, ela enxerga a silhueta de Doss andando mais à frente. Aliviada, ela chama por ele e acelera o passo para alcançar. Só que antes de conseguir chegar perto, ela dá de cara com uma criatura que nunca viu na vida. A presença dela é esmagadora. Milia trava na hora, completamente paralisada pelo medo. Ao mesmo tempo, o dragão está voltando para a caverna com a princesa, pedindo desculpa por ter dado atenção demais para os macacos ultimamente. Ele explica que, tecnicamente, agora é o chefe deles, então tem responsabilidades. Mesmo assim, ele entende a frustração dela. Para animá-la, promete que a próxima caçada vai ser só os dois, sem macacos dessa vez. Ao ouvir isso, a lagarta venenosa fica radiante, pula em cima dele e começa a lamber ele toda empolgada, claramente feliz da vida. Enquanto eles aproveitam o momento, um grito alto ecoa pela floresta. A voz parece muito familiar para ele. Em segundos ele reconhece, é a Milia, e percebe que ela pode estar em perigo de novo. Sem hesitar, ele se afasta da princesa e começa a rolar na direção do grito. Ele manda ela ficar onde está, mas ela se recusa a deixar ele ir sozinho e tenta rolar atrás dele. Só que a habilidade de rolar dela é muito baixa. Ela perde o controle, bate numa pedra e a vida dela cai para menos da metade. Ele para por um instante para ver se ela ainda está viva. Mesmo preocupado, sabe que não pode perder tempo. Ele garante que os sentimentos dele não mudaram e que só precisa salvar a Milia. E então sai rolando em velocidade máxima em direção ao grito. Enquanto isso, Milia está prestes a ser devorada por 3 lobos. Mas no exato momento, o dragão aparece e arremessa um deles no chão com tudo. Ele rapidamente se coloca na frente dela, protegendo. A voz divina então informa que aquelas criaturas são monstros de rank D chamados Majawolves. Eles usam o terceiro olho para compartilhar informação visual com outros membros da matilha que estão por perto. Com isso, conseguem se coordenar perfeitamente e caçar com precisão total. Os lobos começam a se aproximar, prontos para atacar. À primeira vista, parecem apenas monstros comuns de rank D, mas ao analisar melhor os status deles, ele percebe algo estranho. Uma aura diferente envolve os lobos, como se fossem muito mais fortes do que deveriam.
Nesse momento, eles partem para um ataque coordenado. Ele responde soltando o Baby Dragon Breath, reduzindo um deles a cinzas na hora. Os outros dois tentam atacar pelos lados, mas ele enfia os punhos na cara dos dois, derrubando eles e encerrando a luta rapidamente. Depois disso, ele tenta se aproximar da Milia com calma. Como era de se esperar, ela está apavorada ao ver ele. Ela recua até ficar encostada numa árvore, sem saber quais são as intenções dele. Mas percebendo que ele não a ataca e lembrando que um dragão parecido salvou ela e os companheiros antes, ela começa a ligar os pontos. Ela percebe que é o mesmo dragão que salvou ela no passado. Criando coragem, ela se levanta devagar e tenta se comunicar com ele. Vendo que ele não é hostil, e pelo contrário, está claramente protegendo ela, Milia começa a confiar. Naquele momento, surge um entendimento entre os dois. Sem precisar de palavras, eles se reconhecem como aliados. Só que mais Majarroves começam a se aproximar, cercando os dois com cuidado. Ele se posiciona na frente dela e manda que ela fique atrás. Agora confiando totalmente nele, Milia se move rápido e sobe nas costas dele. Com Milia segura, ele se prepara para romper o cerco e tirar ela dali, enquanto os lobos se preparam para atacar. Esse foi o fim do episódio 7. Se inscreve para não perder o próximo.